Viver pela fé ou viver pela perspectiva da vida. O texto de hoje encontra-se em 2 Coríntios 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Assim, nós entendemos que a perspectiva da vida nos leva em várias direções, assim como se subirmos no monte, do alto de um monte, tudo que nós contemplarmos com nossos olhos é uma perspectiva, é um ponto de vista. E a vida, de modo natural, é vista como um ponto de vista, diferentes pontos de vistas, né? Tem um lado, tem o outro e assim por diante. E viver pela fé é viver com o dom que Deus nos deu desde o nascimento, quando fomos gerados no ventre da nossa mãe. Esse dom da fé, ele vai se aperfeiçoando de modo que a gente adquira conhecimento. Começamos a abrir os olhos espirituais e deixamos um pouco de lado os olhos da perspectiva da vida, que é muito limitada. A gente só vê até onde alcança. Já os olhos espirituais, nós alcançamos o céu, nós alcançamos a plenitude, né? E transcendemos em Deus. E o dom da fé, através do conhecimento, nós entendemos que ele vai sendo aperfeiçoado na medida que conhecemos a palavra, como diz em Hebreus, que nós temos que focar, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Assim sendo, a nossa fé vai sendo fortalecida, robustecida, estruturada, de modo que a esperança, ela nunca morre, ela nunca desvanece. Nós teremos sempre esperança. Esperança em quem? Em Jesus. E a esperança maior é que ele virá. Assim como ele foi, ele virá buscar o seu povo. Mas o viver pela fé, o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, na parte B do versículo, diz assim: portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o meu corpo, todo mundo sabe, é frágil, não é? Muito frágil. Até o apóstolo Paulo comenta a respeito do vaso frágil, fácil de quebrar, né? Fácil de atingir e assim por diante. E assim a gente começa a entender que a gente precisa ser fortalecido. E como é ser fortalecido, inclusive na fé? É olhar, não perder de vista o foco, que é a pessoa de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí alguém pode perguntar: o que é fé? Aí tem a resposta na Bíblia. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, vemos muito além. Andamos nas ruas distantes, só fechando os olhos biológicos e abrindo bem os olhos espirituais, vemos as possibilidades em que as promessas de Deus nos apontam. Temos esperança e aguardamos a volta de Jesus, que virá buscar o seu povo. Deus nos ensina como ter essa fé. Deus nos ensina como gerar
essas coisas maravilhosas dentro de nós. Em Isaías 14:24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. Vou repetir de novo. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Isso fala, e ele nos ensina, que precisamos permanecer firmes naquilo que acreditamos, naquilo que esperamos, naquilo que já estamos vendo. Porque as coisas começam a existir no invisível, no espiritual, para depois vir para o material, para o físico. E assim, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, também fala assim: ele fez tudo, Deus, né? Tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. É isso? Todos nós temos um vazio dentro de nós e precisamos preenchê-lo. E a única coisa que cabe certinho neste vazio é a pessoa de Jesus. Na maioria das vezes, nos enganamos com as perspectivas da vida. Mas quando decidimos viver pela fé, fé em quem? Em Jesus. Naquilo que Ele nos ensina, os acertos começam a acontecer. E começamos a acertar muito, muito, muito. E não teremos muito para nos arrepender. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por abrir um pouco mais a nossa mente na aquisição desse conhecimento e na base desse conhecimento nos aproximamos de Ti em nome de Jesus para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos direcione, nos conduza ao conhecimento necessário e superarmos os medos desta vida, as aflições, as dificuldades, as crises, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a focar na pessoa do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoa, Pai Santo, prospera o nosso caminho e assim possamos ser exemplo para a humanidade, como um exemplo de fé viva na pessoa de Jesus. Assim oramos, agradecidos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.